Olá, quinto ano. Estamos aqui hoje para a nossa aula da disciplina de Geografia, tá? Espero que vocês todos estejam bem, certo? E vocês vão precisar do livrinho. Hoje nós vamos estudar, né? A última capital, a capital do nosso país, que faltou a gente estudar, né? Nós estudamos já as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. E nós vimos que, apesar, né, de ter todas essas regiões no nosso país, o nosso país ele tem uma certa variedade, né, em tudo, né? Tem variação no clima, tem variação no relevo, na vegetação, tem variação também no povoamento, né? E muitas vezes algumas coisas também podem ser bem parecidas de uma região para outra, né? E nós vamos começar, ficou como atividade de casa a página 183, para que vocês fizessem, né? Na aula passada a gente falou muito sobre a questão da legislação, né? A lei, né? As leis, né? Sobre o meio ambiente. E tinha assim. Primeiro, as prefeituras de várias cidades implantaram atividades físicas gratuitas para a população, com o objetivo de melhorar a saúde das pessoas. Qual é a sua opinião sobre essa atitude? Esse primeiro quesito era pessoal, né? Você iria dizer o que você acha, né, das prefeituras criarem atividades físicas para a população. Segundo, desenhe espaços urbanos em que deficientes físicos têm seu direito de ir e vir garantidos por meios de obras de acessibilidade. Você poderia desenhar aí elevadores, calçadas com rampas, né, para poder facilitar o acesso dos cadeirantes, né? Porque a gente sabe como é complicado, né, subir uma escada, uma pessoa que tem alguma deficiência, né? Então, os elevadores e as rampas facilitam esse processo. O terceiro quesito tinha assim: explique a frase a seguir. Moradia é um direito, ocupar é um dever. Então, aí você iria dizer o que você entendeu, né? Que a gente falou bastante, que todo mundo, a moradia, né, é um direito de todos, está na Constituição. Constituição é a lei, conjunto de leis do nosso país. Então, está lá, né, dizendo que todas as pessoas têm direito à moradia, mas a gente sabe que nem todo mundo tem uma moradia, né? E as pessoas vão, né, construir suas casas e, infelizmente, muitas vezes ocupam áreas que não deveriam ser ocupadas, né? Quarto, os transportes automotivos são responsáveis por boa parte da poluição da Terra. O que você acha que poderia ser feito para diminuir essa poluição? Aí tem uma sugestão de resposta, né? Diminuir a quantidade de carros, andar mais de ônibus e bicicleta. A bicicleta, ela tem uma vantagem, né? Porque a bicicleta, ela não é movida a queima de combustíveis, né? A motor, nada disso. Então, a gente precisa apenas pedalar. E os ônibus, né? Os ônibus, os metrôs, cabem várias pessoas, né? Enquanto um carro cabe 5 pessoas, não, motorista e mais 4 passageiros. O ônibus leva bem mais do que 5 pessoas. Os metrôs também, certo? E hoje a gente vai estudar uma região do nosso país importantíssima, né? A região que falta a gente estudar, que é a região centro-oeste, certo? Então, nós vamos falar um pouco, né, sobre algumas curiosidades a respeito dessa região. A gente observando aí o mapa, a gente está vendo que a área da região centro-oeste é toda essa área amarela que tem aí, né? E a gente olha que a gente faz
Centro-Oeste. Centro-Oeste. Por que será que ela recebe esse nome centro? Se a gente for observar aqui, ó, ela se encontra, né, no centro do nosso país, ó. Aqui nós temos em cima o norte, onde a setinha está passando, nordeste, sudeste e sul. E se a gente for olhar, ela está ali no centro, não é a única região que está lá central no nosso país. E a gente vai ver que muitas vezes essa região ela é esquecida, mas é uma região importantíssima, né? Ela é localizada no interior do Brasil, tá? Ela tem essa característica, essa região. É a única região brasileira que não é banhada pelo mar. A gente vai ver daqui a pouco um mapa que mostra claramente por que é que essa região não é banhada pelo mar, certo? É uma região que é formada por 4 unidades federativas. Não são estados, não, tá? São unidades federativas, né? Temos o estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás e temos o Distrito Federal. O Distrito Federal fica no estado de Goiás. Mas, apesar disso, o Distrito Federal não depende do estado de Goiás. Então, é por isso que nós dizemos que o Brasil ele está dividido em 26 estados e o Distrito Federal, formando assim 27 unidades federativas em nosso país, certo? Então, o Distrito Federal é bem independente. Ele se localiza lá no estado de Brasília, mas não tem dependência nenhuma de Goiás, certo? E é muito importante essa questão da região centro-oeste, porque se localiza, né, nessa região a capital do nosso país, que é a cidade de Brasília. Brasília é a sede do nosso governo, né, do governo do nosso país. Então, todas as leis, né, todas as decisões saem de Brasília para poder passar para os estados, certo? E aqui nesse mapa, a gente vê claramente por que é que a gente diz que a região centro-oeste não é banhada pelo mar. É a única região que não é. Por quê? Vocês estão vendo aqui onde a setinha está passando? Região norte, região nordeste, região sudeste, região sul, né? Então, toda essa área aqui, ó, é litorânea, né? É uma área banhada pelo Oceano Atlântico. Mas, olha onde a região centro-oeste está. Então, ela não é banhada pelo mar. É a única região brasileira que se encontra nessa situação. Certo? E aqui, ó, nesse mapa aqui, a gente também encontra. Mas esse aqui tá mais separadinho, fica mais fácil, né? Mato Grosso tem como capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E Goiás tem como capital Goiânia. Aí tem muita gente que confunde e faz assim. Eu vou viajar para Goiás e eu quero conhecer a cidade de Goiânia. Goiânia é uma cidade daqui de Pernambuco. Goiânia que é capital do estado de Goiás, certo? Olha aqui, ó. Esse DF, né, que significa Distrito Federal, é Brasília. Então, cidade importante, mas antes, né, de ter, hoje nós temos Brasília como capital, mas antes nós tivemos outras capitais em nosso país, certo? Brasília, né, atual capital, é a sede do governo federal, né, lá onde trabalha o presidente, né?
E tiveram outras capitais anteriores. A cidade de Salvador, que foi a primeira capital do nosso país, a cidade do Rio de Janeiro, e alguns historiadores concordam e outros discordam, né? Que alguns dizem que a cidade de Curitiba também chegou a ser capital, só que por aproximadamente 3 a 4 dias. Mas muitos historiadores não concordam com isso, porque acham que o tempo foi muito curto, né? Curitiba 3, 4 dias, então não influenciou tanto, né? E as capitais mesmo, as capitais anteriores, né, que são reconhecidas mesmo, qualquer livro que você pegar, qualquer site que você for ler, Salvador e Rio de Janeiro, certo? Foram as cidades que passaram mais tempo. E assim, Brasília, ela é uma cidade muito diferente. Quando a gente está assistindo o jornal, né, que passa lá quando o presidente sai, que vai ser entrevistado, alguma coisa, né, a gente vê como os prédios de Brasília, né, como nós estamos vendo aqui, ó, como são diferentes, né, dos que nós estamos acostumados a ver. Brasília é uma cidade muito moderna, certo? Brasília é uma cidade muito moderna. Brasília foi uma cidade planejada para poder ser sede do nosso governo, para ser sede do governo do nosso país, né? E foi, na época do governo de Juscelino Kubitschek, que ele também é conhecido como JK. Ele foi um dos presidentes do nosso país e, na época do seu governo, ele queria uma cidade, né? Então, Brasília foi projetada no seu governo. E uma curiosidade também é que no dia 21 de abril, além de ser comemorado, né, o dia de Tiradentes, já ser feriado por ser o dia de Tiradentes, também é o aniversário da cidade de Brasília, não é? Então a gente vê bem diferente, né, a arquitetura aí, né, as construções. Ó. Então ela foi inaugurada a Brasília dia 21 de abril. Dia 21 de abril de 1960, né? Então a gente pode ver, né, 1960 foi uma cidade, ela é uma cidade moderna por conta disso, né? Não tem tanto tempo assim de fundação. Já se a gente observa uma cidade como a nossa Olinda, nós sabemos que nós temos muitos prédios históricos, né? Muitos prédios antigos, porque a nossa cidade é de 1535. Então vejam a diferença, né? 1535 para 1960. Então, já se você for viajar para Salvador, você também vai ver muitos prédios históricos, né? Por quê? Salvador é uma cidade antiga, não é à toa que foi a primeira capital do nosso país, não é? Então, Recife também, né, tem alguns prédios bem antigos, né? Porque não é uma área tão moderna. E esses prédios, eles não podem ser destruídos, né? Porque fazem parte do patrimônio histórico do nosso país, né? E, inclusive, eles são todos tombados pelo IPHAN, que é um órgão que fiscaliza para que essa parte da história não seja perdida, que esses prédios não sejam destruídos. Juscelino Kubitschek era presidente da época, tá? Quando teve essa fundação, né, de Brasília. Então, quem projetou Brasília foi o arquiteto Oscar Niemeyer, que ele é bem conhecido, certo? Ele é bem falado, né? Ele é muito conhecido. Quem estuda arquitetura sabe disso, né? Então, olha aqui, ó. Quem foi o presidente da época, né, que pediu uma cidade, né, planejada, certo? Então, ele teve. E a população da região centro-oeste, ela é uma das regiões menos populosas do nosso país, né? As duas regiões menos populosas são a região centro-oeste e a região norte. A diferença não é tão grande da população de uma para outra, mas elas são as regiões que menos têm habitantes.
e menos tem habitantes. Então, essa população teve as expedições bandeirantes, né? Os bandeirantes eram as pessoas que iam atrás em busca do ouro, né? Iam atrás do ouro. As migrações. Os sulistas. Sulistas são aquelas pessoas da região do sul, né? Da região sul do nosso país. Africanos, que na época trabalhavam como escravos, né? A gente sabe que nosso país passou por muito tempo um processo de escravidão. Os indígenas, né, que a gente sabe que tem uma forte influência também do nosso país. Os indígenas, né, que foram os primeiros habitantes. E ofertas de empregos nessa região. Então, isso aí atraiu, né, algumas pessoas para essa região, principalmente as pessoas da região, daqui da região Nordeste. Muitas pessoas saíram daqui do Nordeste para poderem procurar melhores condições de vida em outros estados, em outras regiões. É uma região que tem fauna e tem florestas variadas, né? O Pantanal se destaca nesse local. O Pantanal é um dos biomas do nosso país e, inclusive, o Pantanal é tido como a maior planície inundável ou alagável. Alguns livros trazem inundável, outros trazem alagável, do nosso planeta. E a gente sabe que o Pantanal atualmente está sofrendo, né, a questão das queimadas, né, uma série de problemas, né, mas e nós temos fé que será resolvido. Criação do gado bovino, lá também se destaca, né? A agricultura, e lá teve um certo crescimento de indústrias. Claro que não supera de jeito nenhum a região sudeste, né? A região sudeste concentra o maior número de indústrias do nosso país. Tá, lá cresceu um pouco as indústrias no centro-oeste, certo? Indústrias alimentícias, né? A indústria, que são indústrias de alimentos, farmacêuticas, que são indústrias de medicamentos, de minerais não metálicos e madeireiras, certo? Olha aqui a imagem do Pantanal. Coisa linda, né, minha gente? Coisa linda, né? Isso é no nosso país, isso é na região centro-oeste. Vejam só. Mais uma riqueza do nosso país, ó. Mais imagens do Pantanal. A gente tá vendo aqui diferentes ângulos. Certo? Grupos humanos, né? Esses grupos humanos, as pessoas que vivem nessa região. Vaqueiro do Pantanal, boiadeiro de Goiás, garimpeiro, os peões, o nome é peões mesmo, tá, gente? Que são trabalhadores. Se fosse peões, era o brinquedo que vocês usam, que vocês rodam, né? Indígenas, tem um grupo numeroso lá, tem um grupo grande de indígenas. E lá tem uma forte influência nordestina no Distrito Federal. E tem os sulistas também que se deslocaram para essa região, né? Também influenciam essa região. Vaqueiro do Pantanal e o boiadeiro de Goiás. Então, ó, vaqueiro do Pantanal, boiadeiro de Goiás. Deslocam gados pelas regiões alagadas, né? A gente sabe que o Pantanal, por exemplo, inunda, né? Responsável pelo desenvolvimento da pecuária. Relembrando, pecuária é a criação de animais, né? Uma atividade econômica de criar animais. Peões das fazendas de gado. Percorrem fazendas cuidando do gado. Olha aqui, ó, vai um montado a cavalo. Eles vão, né, montados a cavalo. E eles percorrem a fazenda para cuidar do gado, né? Para ver se tudo está bem aí com os rebanhos. Os garimpeiros extraem pedras preciosas, né?
Eles extraem ouros, minerais, né? Pedras que eles encontram aí que tem um valor, certo? Os indígenas, primeiros habitantes da região, assim como foram os primeiros habitantes do nosso país, né? E eles influenciaram no artesanato e na culinária do local, certo? Da culinária da região. Imigrante, né? Presença marcante na construção e desenvolvimento de Brasília. A gente, como havia falado, Brasília foi uma cidade planejada, né? Foi uma cidade projetada, é uma cidade diferente de outras por conta disso. E agora, vocês vão colocar na página 190 para a gente poder fazer juntos, certo? Essa página. Primeiro, marque um X nas afirmativas corretas. A região centro-oeste está localizada no litoral? Será que a região centro-oeste ela é banhada pelo mar? Não, então você não marca, né? Porque se ela não é banhada pelo mar, ela não está no litoral. O povoamento do centro-oeste é resultado do fluxo migratório de nordestinos e sulistas? Sim, também, certo? Então, você pode marcar essa segunda alternativa. Terceira frase. Brasília, capital do Brasil, situa-se no Distrito Federal? Certíssimo. Pode marcar essa terceira frase. Quarta frase. A caatinga é a vegetação que se destaca para o desenvolvimento da região? Não. Essa região aí, essa quarta frase, ela é falsa, certo? Última frase. Nos últimos anos, a industrialização vem crescendo na região centro-oeste? Sim. A gente sabe que não supera, claro, a região sudeste, né? Porque a região sudeste é a mais desenvolvida do nosso país, né? Segundo, preencha a tabela com alguns dados da região centro-oeste. A gente tem aí uma tabela que tem o nome Região Centro-Oeste. Extensão territorial, habitantes, estados e capitais. Então, a gente tem essa tabela, né? Só para a gente fazer aí, ó, o primeiro, o povoamento do Centro-Oeste é resultado do fluxo migratório Então, ó, vocês têm aí, só para a gente já fez, né? Mas só para a gente conferir, né, quais são as respostas a serem marcadas, o povoamento do Centro-Oeste é resultado do fluxo migratório de nordestinos e sulistas. Brasília, capital do Brasil, situa-se no Distrito Federal. E a última frase, nos últimos anos, a industrialização vem crescendo na região centro-oeste, né? Tinham aí 5 frases e 3 dessas frases estavam corretas, certo? O segundo a gente vai reler. Preencha a tabela com alguns dados da região centro-oeste. Aí tem aí região centro-oeste, né? Extensão territorial, habitantes, estados e capitais. Então tá aí, ó, os dados, né, da extensão territorial, a quantidade de habitantes, né, que é grande também, né, 14.058.094 habitantes. E aqui tem estados. Aí tem Mato Grosso do Sul e Goiás. E as capitais, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia. Aí você pergunta assim, por que
Por que o Distrito Federal e Brasília não estão aí? Porque está pedindo só o nome dos estados, certo? Se pedisse o nome das unidades federativas da região, a gente colocaria, tá certo? O terceiro, relacione os grupos étnicos da região com suas características. 1. Vaqueiros. 2. Peões. 3. Garimpeiros. 4. Indígenas. 5. Imigrantes. Então, ó, vamos ver. Influência forte nos costumes da região. São quem? Os indígenas. Então, primeiro, número 4. Eles influenciaram bastante, principalmente na questão dos artesanatos e da culinária. Presença marcante na construção e no desenvolvimento de Brasília. São quem? Os imigrantes. Número 5. Trabalhadores que desenvolvem atividade pecuarista. Os vaqueiros. Número 1. Lembrando, atividades pecuaristas, né, são atividades de criação de animais. Né? A pecuária é uma atividade econômica de criar animais. Trabalham em fazendas de gado. São os peões. Número 2. Homens que exploram metais preciosos. Os garimpeiros, né, que são aquelas pessoas que vão atrás das pedras preciosas. Número 3. Certo? Então está aí a ordem, né, do terceiro. 4, 5, 1, 2, 3. Então agora vocês têm uma atividade, a atividade de casa de vocês será no caderno, tá certo? Sobre a região, né? Então, primeiro tem: escreva as capitais dos seguintes estados. Letra A, Mato Grosso. Letra B, Mato Grosso do Sul. E letra C, Goiás. Certo? Segundo, onde se localiza a região centro-oeste? A gente viu que ela não se localiza no litoral, porque ela está localizada onde? Né? Terceiro, qual reserva natural se destaca na região centro-oeste? Para a gente relembrar, né, dando uma dica, esse bioma, ele é conhecido como a maior planície inundável ou alagável do planeta, certo? Quarto, qual é a capital do nosso país? Ó, esse quarto tá facílimo, né? Quinto quesito, sobre Brasília, responda. Letra A, quando foi fundada, né, a data, o mês e o ano, né, de sua fundação, de sua criação. E na letra B, no governo de qual presidente ela foi fundada. A gente viu o nome desse presidente é um pouquinho diferente, né? O segundo nome. E ele era também conhecido como JK, né? A abreviatura do seu nome, certo?
Então, ó, hoje a gente fica por aqui, tá certo? Então, ó, um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.